Boa noite, amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, como prometido, eu tinha dito que ia falar aqui no canal sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam muito e eu vinha refletindo sobre isso, que é o porquê das amizades acabarem. E o meu ponto de vista em relação a isso é muito simples. As amizades acabam, não é que lógico, existem amizades que acabam, mas muitas vezes as amizades mudam. A amizade, ela muda. E por que a amizade muda? Porque as pessoas também mudam. Você tem um amigo e quando vocês tinham 18 anos, por exemplo, vocês já tinham uma amizade, aí vocês chegam aos 30, é natural que essa amizade seja diferente. Por quê? Porque vocês mudaram, amadureceram, cresceram, tiveram outras prioridades, outras experiências. Então não necessariamente a amizade ela acaba, ela apenas muda porque nós também mudamos. E falando de uma forma mais específica, o que acontece? Geralmente a gente tem aquele amigo na infância, na adolescência, que é muito nosso amigo, a gente fica sempre muito junto, um vai na casa do outro, um conversa com o outro o tempo inteiro, é na escola, é num curso, na rua, sei lá, em qualquer lugar. Da medida que o tempo passa, essa amizade ela vai naturalmente se distanciando. E por que isso acontece? Porque quando a gente chega na fase adulta, nós começamos a ter mais responsabilidades. A gente não tem mais tanto tempo para ficar conversando durante horas, seja na casa do outro, seja na rua ou em qualquer outro lugar. Porque a gente começa a trabalhar, sei lá, faz autoescola, uns namoram, noivam, casam, tem filhos, né? E aí toda essa rotina nova, ela acaba gerando um distanciamento entre as partes. Então as conversas passam a ser mais raras, os assuntos passam a ser diferentes. De repente uma coisa que interessava muito tanto para você quanto para ele, geralmente uma dessas partes já não tem interesse nenhum, ou mesmo interesse como tinha no passado. Então muitas vezes chega um ponto que uma coisa que te interessa muito para outra pessoa não interessa em nada, ou vice-versa. E aí vem as experiências, vem a mudança como pessoa mesmo, a vida muda, as prioridades mudam. Então o ponto nem sempre a amizade necessariamente acaba, ela só se transforma, mas muitas vezes as duas partes ou uma delas não entende isso. Ela acha que uma amizade aos 30 vai ser uma amizade exatamente igual era quando eles tinham, sei lá, 18, 20. E não é assim. A amizade ela se transforma, os relacionamentos se transformam. Um relacionamento de duas pessoas, quando elas têm 18 anos, 20, não vai ser um relacionamento exatamente igual quando elas tiverem 30, 35, caso essa amizade perdure. Não vai ser, por quê? Porque a mudança ela é natural. Então a mensagem que eu tenho é essa. Não necessariamente a amizade ela acaba, ela se transforma, mas muitas vezes uma das partes ou ambas as partes não entende isso. E como eu falei, eu disse que eu vinha pensando muito sobre esse assunto. E o que necessariamente me fez pensar sobre esse assunto? O que me fez pensar sobre esse assunto foi o fato de que recentemente eu estava na rua e aí acabei encontrando com um amigo meu de época de ensino médio e fui super empolgado falar com ele, né, conversar com ele, e ele me tratou de uma forma fria, não me tratou mal, mas me tratou de uma forma mais fria. A gente era muito amigo, e quando eu digo ensino médio, estou me referindo lá a 2005, 2006, 2004, nessa época. E ele não me tratou mal, mas me tratou de maneira fria. E aí me cumprimentou e tal, e seguiu. Foi fazer o que ele tinha que fazer lá no mercado, e eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Ou seja, aquela empolgação da época não tinha mais aquela empolgação da época.
E aí eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui embora e aí eu tive esse estalo. Caramba, por que isso aconteceu? E fiquei pensando nisso, pensando, até que eu cheguei a essa conclusão, conversando com alguns amigos que também tocaram nesse assunto comigo, eu cheguei nessa conclusão. Não é que ele deixou de ser meu amigo, mas continuamos sendo amigos, só que a gente não tem mais 20 e poucos anos, a gente está na casa dos 30 e poucos, então é natural que a recepção, o contato seja diferente daquela época. Então, foi esse assunto que me fez refletir muito sobre isso, que é a mudança dos relacionamentos. Lógico, tem amizades que acabam e outras que não é que ela acaba, o relacionamento ele apenas muda e deixa de ser como foi um dia. Então, esse é o meu recado aí. Boa noite, cuidem-se, cuidem de suas famílias. Covid-19 não é brincadeira. Vamos rezar para que tudo isso acabe e melhore. E até o próximo podcast. Obrigado. Inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e ajude esse canal a crescer.